Oiê, tudo bom? Então, no último vídeo a gente falou sobre os sentimentos que desperta descobrir uma gestação, tá? E nesse eu quero falar um pouco mais da parte prática, que seria o primeiro trimestre, que por muitos é considerado o pior e algumas simplesmente dizem que não sentem nada. Eu vou dizer que eu sou particularmente acho particularmente difícil alguém não sentir nada no primeiro trimestre, mas cada organismo vai funcionar de um jeito, que pra mim, na minha experiência, foi o pior de todos. Tá? Até o momento, nada supera o primeiro trimestre e o desconforto que ele gera, né, em si. Então vamos falar um pouco da parte prática. Descobri que estou grávida, o teste de farmácia deu positivo. O que eu faço agora? Confirmar com o beta. No sangue foi confirmado. A partir daí, você vai seguir para um acompanhamento médico, que vai ser o particular ou no SUS. Eu estou fazendo meu acompanhamento pelo SUS, então eu só posso dizer pelo SUS, mas que você precisa procurar um obstetra, você precisa, porque vai começar a seguir as vitaminas e tudo mais o que é necessário, tá? A partir do momento que você vai para o SUS, você fez o teste e logo na hora, pelo menos no meu caso, elas já fizeram todos os testes de IST e marcaram exames de sangue, urina e começou a marcação para as ultras, um acompanhamento mensal, tá? Então tá, os primeiros exames são o hemograma, você fazer o exame de sangue completo para verificar seus níveis de ferro, de cálcio, tudo está dentro dos conformes. Já na primeira consulta, ela vai te dar a prescrição ou elas fornecem também o suplemento de ferro e de cálcio, tá? Foi marcado, então eu fiz a ultra obstétrica com o Doppler, que é para verificar o fluxo sanguíneo, e nessa primeira ultra, que foi agendada, e não demorou tanto assim, no meu caso, para sair, foi feita para verificar se o colo do útero estava bem fechado, se o bebê estava bem implantado dentro do útero, se a placenta estava se formando como deveria, porque para quem não sabe, a placenta ela é um órgão que ela é criado para aquele bebê. Ele é exclusivo, a placenta é exclusiva daquele bebê e daquela gestação, tá? Além dos testes de IST. O primeiro trimestre de exames é o mais tranquilo, porque ele tem só os testes rápidos, que é só um furo no dedo que ela vai puxar como se fosse um fura o dedo e como se fosse um conta-gotas, vai puxar um pouquinho de sangue e vai fazer os testes dos ISTs. Beleza? Você fez ele, você fez o hemograma, faz as ultras, a ultra no caso, né? E o exame de urina, que é simples e é rápido. A pior parte, de fato, pelo menos para mim, foram os sintomas. Eu descobri a gestação pelo sintoma mais aleatório, que foi tanto que o meu bebê foi confundido com... Os meus sintomas foram confundidos com de dengue, porque eu tinha muita dor no corpo e parecia que tinha uma faca rodando dentro do meu quadril. Tanto que eu fui para emergência por causa disso. Os sintomas, além dos clássicos, enjoo, azia, fraqueza, falam que de repente que grávida sente cheiro de tudo, de fato. O mundo passou a feder, eu não sabia que o mundo tinha um cheiro tão forte. Ondas de calor, do nada estava parada e do nada vinha um calor que parecia que eu ia sufocar. Parecia que eu estava morrendo, que estava sufocando. Um sintoma particularmente incômodo, não o pior de todos, mas particularmente incômodo, foi um gosto azedo na boca, que você pode escovar o dente 10 vezes por dia e ele não passa, tá? Esse, pelo menos no meu caso, sinto informar que não passou até hoje. Você acaba aprendendo a conviver com ele.
Isso e começa a ter uma fraqueza nos dentes. Não foi tão forte assim no início, isso já foi mais do segundo trimestre, mas eu hoje, com 30 semanas, não consigo escovar o dente sem que comece a sangrar. Não é nada demais, você vai ter que fazer o acompanhamento odontológico, mas pode ser um pouco incômodo, é um pouco irritante, tá? Então, os sintomas, você vai descobrir que você não tem fome, tudo é ruim, o cheiro, as coisas, não é muito bom, não é simpático, não é uma primeira coisa difícil. Eu só comecei a aceitar um pouco melhor, apesar de ser bem frustrante e cansativo, você vai ficando sem paciência. E de querer dormir o dia inteiro e de coisa assim, fui aceitando um pouco melhor depois que eu fui entendendo a parte da biologia por trás dos sintomas. O que era bom, o que não era. E uma coisa que me acalmou muito, pelo menos me fez aceitar um pouco mais, foi lendo e vendo que, na verdade, todo esse enjoo que vem do nada, numa dose muito alta, é simplesmente uma alta da progesterona no organismo. E a progesterona é o que faz o bebê evoluir dentro do útero, ficar dentro do útero, vamos botar assim, é o que mantém a gravidez alta, funcionando, vamos botar assim. Então eu tentei parar de xingar e reclamar muito sobre o enjoo, quando aqueles enjoos, aquelas alturas indicavam uma alta progesterona, significava que o bebê estava bem. Não significa que se você não enjoou, sua progesterona está baixa e que você vai passar, que o bebê não está bem, tá? Isso é um sintoma orgânico, de corpo para corpo, isso é normal. Mas saber que a alta da progesterona é o que causava isso, pra mim, de alguma forma, foi um conforto. Um pouco estranho, talvez, mas sim, foi um conforto. Então, o que me ajudou nos sintomas, além de paciência, realmente, porque você vai ter que ter, tá? Foi água sempre gelada, com gelo dentro do copo, o mais gelada que der, realmente. Tudo que fosse azedo, limão, salada de vinagre, com vinagre, sempre vinagre, refrigerante de limão, limonada. Maçã também me ajudou muito. E o pão, por ele acho que ter um sabor mais neutro, eu tava conseguindo comer com um pouco mais de facilidade, tanto o pão quanto a maçã, por terem sabores, acredito, muito neutros. E qualquer coisa que viesse de limão, sorvete de limão, limonada, limoneto, Sprite, qualquer coisa. Ah, não pode refrigerante. Quando você não consegue comer e beber nada, você acaba fazendo o que dá. Essa é a realidade. Tá? Então, os sintomas, essa parte aqui mais prática, foi isso. O que eu te digo sobre o primeiro trimestre? Sobreviva, acalme-se. Pode parecer impossível, mas o sintoma vai passar. Ou pelo menos, como é o meu caso, vão reduzir e reduzir bastante. Tá? Mas é claro, em toda consulta, você vai comentar sobre isso com o seu médico, você vai manter o acompanhamento das taxas, tudo certinho, porque, claro, se houver alguma questão ou uma anormalidade nos seus sintomas, apesar de que todas as vezes que você reclamar, o médico vai dizer, é normal, por mais incômodo que seja, tá? Existem medicamentos, mas normalmente eles não vão passar antes do segundo trimestre, porque o risco de qualquer coisa logo de início é muito alta. E é isso, tipo, tem que aguentar um pouco. É realmente frustrante. É complicado. É realmente frustrante. Mas, e o que eu tenho que ter, assim, de início, tá? Falar um pouco do que precisa ter agora de início. Bem, descobri que tô grávida, o que eu preciso? Além de paciência, claro.
Você não precisa sair comprando roupinha, não precisa de nada disso. Isso não é hora para você focar nesse tipo de coisa, tá? Você tem que focar numa alimentação boa, tá? Tentar se alimentar o melhor possível dentro da situação do seu caso. Talvez você já tenha uma fome avassaladora, talvez você não tenha. Então, isso é uma coisa que você vai ter que focar na sua alimentação. Tentar não parar os exercícios, nem que seja uma caminhada, que às vezes é tudo que você vai conseguir fazer. Às vezes, lavar uma louça já vai ser demais para você, tá? E como foi para mim, cheguei a lavar a louça sentada num banquinho. Não dava, não tinha força para ficar em pé. Cansaço, dor dentro dos ossos. Mas o que você precisa ter prático assim na mão? Porque o dia que você for fazer os exames e der entrada no seu pré-natal, elas vão te entregar isso daqui, que é a caderneta da gestante, que é do SUS, tá? Essa daqui. Acredito que tem uma nova versão, mas eu ainda tô pegando a antiga. E ela é muito interessante, tá? Ela é muito bem completa, ela tem muita coisa aqui dentro. É um livrinho que vai marcar todos os seus exames, suas consultas, taxa, pressão, saturação e glicose de início, vacinas e todo o resto, tá? Vem aqui dentro. Nela, você vai conter das leis que te amparam, dos seus direitos, tanto trabalhistas quanto do seu companheiro, tá? Do pai do bebê. E dos principais sintomas, algumas dicas de alimentação, várias coisas. Eu recomendo fortemente que você leia. Ah, mas no meu posto de saúde, meu BS, meu CRAS, qualquer coisa não tinha disponível. Ela está disponível gratuitamente no site do Ministério da Saúde, tá? Você consegue baixar pela internet, tanto ela quanto futuramente a do bebê, caso tenha alguma questão sobre isso. Ou você consegue comprar até personalizada na internet, que ela vai vir com uma capinha bonitinha, diferente, apesar de que eu achei essa capinha particularmente bonitinha, tá? Isso é uma coisa muito importante. Ela é a sua vida agora. Você não pode sair para um exame, para uma consulta sem ela. Tua vida tá ali, ela vai com você para maternidade depois, tá? Além da carteirinha da caderneta da gestante, o que mais eu preciso, tá? Você vai precisar de uma pasta. Uma pasta arquivo, uma pasta comum, uma pasta, um local para você guardar todos os resultados de exame, sua caderneta, sua identidade, cartão de vacina que você tem desde a infância, porque elas vão querer tudo que você tem no seu histórico médico para ver o que precisa ser atualizado para ontem que você precisa, tá? Todos os seus documentos, resultado, pedido médico de consulta. É muito papel. É muito papel e facilita muito a sua vida se você colocar tudo no mesmo local. Além de numa emergência, você coloca tudo ali. Você tem um local onde vai tudo e todos, tá? Você pode fazer uma capinha, eu fiz. Só não vou mostrar aqui porque ela tem dados pessoais, vamos colocar assim. Mas eu sugiro que você coloque pré-natal, identificando o que é a sua pasta, seu nome completo, um telefone de emergência, tipagem sanguínea, o nome do contato de emergência, tá? Se você possui alguma alergia ou não, tá? Mantenha os seus dados principais ali, tá? Principalmente um telefone de um contato de emergência com identificação de quem é, tá? Um nome ou alguma coisa, porque em caso de urgência, o hospital pode precisar. Se você chegar passando mal, se você chegar alguma coisa, você não vai ter como entrar em contato com a pessoa e o hospital vai fazer essa parte, porque a assistência social do hospital tem que identificar alguém, tá? Além da pasta para conter a sua vida durante os próximos 9 meses, eu sugiro que você tenha uma garrafa de água, de preferência térmica. Uma garrafa de água, um copo, uma coisa assim, de preferência térmica. Para manter a água sempre gelada, para facilitar por causa dos enjoos,
e por uma questão de praticidade. Você precisa beber muita água logo o tempo inteiro e agora vai começar a precisar muito mais. Vai facilitar a sua vida se você tiver ela sempre do seu lado, tá? Além desses dois, de início, eu realmente não vejo nada muito necessário. Talvez você já queira separar uma bolsa só para deixar as coisas juntas, talvez não. E na praticidade mesmo do dia a dia. Porque, eu vou para uma consulta na UBS, isso pode demorar. Eu vou fazer uma ultra na maternidade, ou na clínica, ou pode demorar. Às vezes acontece. Sugiro que você tenha alguma coisa ali para se entreter, além do telefone. Se tiver, porque às vezes sinal não existe dentro de hospitais de grande porte, muitas das vezes por causa dos equipamentos lá dentro. Eles não ajudam, tá? E a sua identificação sempre, além da pasta, a sua identidade, seu caderno sua carteirinha do SUS, a caderneta da gestante, todos os exames anteriores sempre com você para ir às consultas e aos exames, tá? Essa é a minha sugestão sobre o primeiro trimestre, sobre o que ter, sobre o que fazer. Claro que vai variar de pessoa para pessoa, mas eu acho que o básico a gente foi coberto nessa parte, tá? Obrigada, boa noite.